Bom, pessoal, agora que a gente já tem os dados, a gente pode começar a criar as nossas tabelas, certo? Então, só dando uma olhada aqui nos dados que a gente obteve na aula anterior, nós temos a planilha com as seguintes informações, tá? Nós temos aqui a data, esses dados são do dia 21/6/2020, os municípios, né, separados por regiões. Aqui está o F, né, que no caso, Unidade Federativa, Estado de São Paulo. Casos confirmados, tá? Temos aqui também outra informação importante, óbitos, certo? Então, assim, por exemplo, Mococa, até o dia 21/6 tinha 79 casos confirmados, certo? Que foi feito o exame para Covid, acredito que mais de um exame, né, para ter a confirmação, e que vieram a falecer, tivemos 4 óbitos para 79, tá? A gente tem aqui também a taxa de letalidade. O que significa isso, tá? Taxa de letalidade é a relação entre quantos casos confirmados nós tivemos e quantos vieram a falecer, tá? Isso em estatísticas oficiais. E aí, como nem todas as cidades, nem todos os municípios têm a mesma quantidade de pessoas, tem uma métrica aqui que é confirmados por 100K. Tá aqui esse confirmados por 100K. É uma proporção de quantos casos confirmados por 100 mil habitantes, tá? Então aqui, por mais que Mococa tenha 79 casos, se você for, né, fazer uma regra de 3 lá e passar essa quantidade para uma população de 100 mil habitantes, a gente vai obter aqui que seria o equivalente a 114 casos confirmados, certo? Para 100 mil habitantes. E nós temos aqui óbitos por 100K, que é óbitos por 100 mil habitantes, que apesar de terem sido 4 óbitos até essa data, o equivalente para 100 mil habitantes seria de 5,81, certo? Sempre lembrando, sempre tomando cuidado com a questão dos dados, isso daí é muito importante. Existem questão de como esses dados estão sendo tomados, se esses dados eles estão sendo considerados, no caso, somente mortes oficiais com causa testada por coronavírus no hospital, ou em alguns casos de outros países. Agora eu não lembro se é a Bélgica ou a Holanda, eu acho que é a Holanda, que qualquer caso suspeito, qualquer caso relacionado, ela está considerando. Então, infarto e outras causas que estão associadas, ela está considerando. Isso, assim, eu quero dizer que a gente sempre tem que tomar cuidado com os dados, tá? Isso, qualquer coisa que você for fazer. A minha professora de estatística no ensino médio, ela falava que estatística é a arte de enganar com números, tá? Você consegue pegar informações e distorcer esses dados, torturar esses dados, certo? Então, estou falando isso só por questões de comparação. Por exemplo, Mococa teve 79 casos e 4 óbitos, enquanto São José do Rio Pardo teve 38 casos e também 4 óbitos, certo? O que dá uma letalidade muito maior em São José do Rio Pardo do que em Mococa, certo? O que explica essa letalidade? Vários fatores. Vamos descobrir isso provavelmente só quando acabar a pandemia e aí ter mais informações sobre como foi o processo, certo? Só tendo falado esse pequeno disclaimer aqui, essa pequena informação, vamos continuar e passar essas informações para o nosso site, certo? Algumas informações aqui eu não vou pegar para deixar a leitura mais simples, certo? Então aqui, data.
eu posso falar a data em outro local, não preciso colocar essa data na minha tabela, nem unidade federativa, porque eu já expliquei aqui que a região de São José do Rio Pardo Mococa, ela é do estado de São Paulo, não preciso colocar essa informação de novo na tabela, ela só vai estar poluindo visualmente, nesse nosso caso, como eu já tenho contextualizado. A questão de confirmados e de óbitos por 100 mil habitantes, eu não sei se eu vou colocar agora, ou talvez eu coloque depois. Se eu colocar, vai ser depois. Agora vamos fazer uma tabela mais simples, certo? Tá, beleza. Então, como vou fazer uma tabela? Na verdade, o que é uma tabela, tá? Uma tabela são dados que eles são dispostos numa estrutura tabular de linhas e colunas. O Excel, né, uma planilha, ele é uma grande tabela. Então, se vocês olharem aqui, ó, nós temos linhas no Excel, nós temos linha que o Excel numera, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e daí por diante, tá? E nós temos colunas. O Excel ele vai ordenar aqui por coluna A, coluna B, coluna C e daí por diante, tá? Cada elemento que está entre uma linha e uma coluna a gente chama de célula numa tabela. Então, Caconde é uma célula. Ela está na linha 2, na coluna A, no caso do Excel. No caso nosso do HTML, a gente constrói a tabela de uma forma um pouquinho mais diferente. Na verdade, a tabela é algo muito importante que eu tenho que falar para vocês, tá? Que a tabela, por muito tempo, ela foi utilizada errada no HTML. Por muito tempo, o pessoal usou a tabela, que a gente vai aprender hoje, para fazer o layout, para fazer a aparência do nosso site. Então, se vocês vierem aqui, se vocês visualizarem o nosso site, vocês vão ver que a gente tem um visual bem simples, tá? Um visual basicamente vertical do nosso site até agora. Ele não tem barra lateral, ele aqui até emula uma barra superior, mas não é bem isso. Ele tá com um visual, assim, um visual feio, vamos dizer assim, simplista demais, certo? Vocês estão acostumados com sites muito mais bonitos do ponto de vista do design. E aí vocês podem pensar, nossa, mas eu vou aprender a fazer site feio desse jeito? Não, tá? O site está feio porque a gente está no princípio. Pensa que isso daqui é uma casa. Quando você está construindo uma casa, você não começa pela pintura, pelo azulejo, tá? Você começa com a estrutura da sua casa. Você vai fazer o alicerce, você vai ter ferragem exposta na tua casa, você vai ter concreto exposto, vai estar tudo sem reboque, certo? E casas têm que ser feitas assim, porque a estrutura é muito importante, porque senão uma casa sem estrutura, ela cai, tá? Nos nossos sites é a mesma ideia, a gente começa pela estrutura, a gente começa pensando na semântica, no significado das tags, por isso que ele está todo feio, é como se fosse uma casa sem estar pronta, certo? Então a gente está fazendo a estrutura. Quando a gente terminar toda a estrutura, a gente vai começar a fazer o acabamento do nosso site, igual uma casa. Você começa a rebocar, vai pintar a casa, vai colocar gesso, vai colocar várias coisas que vai deixar a sua casa com acabamento final. Essa parte é a parte do CSS que a gente vai aprender depois, certo? Por enquanto estamos no HTML básico. Só que só para constar, as duas tecnologias trabalham juntas. É igual uma casa, você não tem uma casa que só tem a pintura e não tem a parede, certo? E uma casa também, ela não vai estar acabada até você fazer toda a parte de acabamento, né, sendo redundante dela, até colocar o piso, até rebocar, até fazer tudo isso, certo? Então, vamos por partes. Tá, mas por que eu estou falando esse papo? E o que tabela tem a ver com isso?
tem a ver que antigamente não tinha essa tal da CSS que eu acabei de comentar, que deixa o site bonito. E aí, o que o pessoal fazia? O pessoal pegava tabelas e utilizava essas tabelas para deixar o site bonito. Eles colocavam dentro da tabela os elementos do site e coloriam e faziam o layout, certo? Para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando, é como se eu fizesse assim, ó, imagina que eu tenho um site. E aí eu quero que ele fica com uma barra de topo que seja bonita, que tenha o conteúdo do site, certo? Isso daqui é uma tabela. Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso vir aqui no Excel, eu posso fazer isso daqui e escrever aqui, ó, nome do site, certo? Como se fosse a parte do nome do site. Aí eu poderia vir aqui nessa parte lateral, eu poderia vir aqui e colocar o menu do site. Eu poderia vir aqui nessa parte e colocar o conteúdo do site. Cadê mesclar, centralizar? Eita, não estou achando. Formatar. Acho que tá aqui, eu que tô... Aqui eu colocaria o conteúdo, blá, tá? Espera aí que eu fiz coisa errada. Tá. Nome do site, conteúdo, blá. E aqui no final a gente colocaria o rodapé do site, certo? Rodapé é aquela área que você coloca as informações, tipo onde está localizado, a empresa que cuida desse site e tal. Então viria aqui e colocaria rodapé, tá? E aí era só colorir. Então dá para fazer isso no HTML. Eu queria azul aqui, azul aqui, aqui eu quero um laranja, não, verde, tá, verde aqui, tá? Tá vendo que essa tabela, ela virou tipo uma estrutura de um site, como vocês estão acostumados? Tem uma área superior, tem uma área lateral, aqui dentro tem imagens, fotos, textos, aqui embaixo tem informações de rodapé. Antigamente o pessoal fazia isso com tabela, certo? E por que não faz mais? Não faz mais porque basicamente isso daí é errado. Errado no sentido de que as tags não foram planejadas para funcionar dessa maneira, certo? Errado porque isso daí deixa o site pesado e é difícil de fazer a manutenção dele. E é errado porque com a CSS eu consigo fazer tudo isso de uma maneira muito mais organizada, tá? Até dá para entender, né, que quando não tinha CSS era a maneira que as pessoas usavam para deixar o site mais bonito, mas hoje nós temos recursos, nós não precisamos apelar para esse tipo de artifício, para esse tipo de utilização das tabelas. Então, muitas vezes, quando vocês vão pesquisar falando sobre tabela, falando sobre tabela do HTML, vocês vão ver gente falando, é errado usar tabela, você não deve usar tabela, o certo é fazer com um CSS. E aí você tem que ter o conhecimento de que a pessoa que está falando isso, ela está falando que é errado usar tabela para fazer o layout, para fazer a aparência. Para fazer dados, para colocar dados igual a gente está tendo a intenção, não é errado usar tabela, é o certo, entendeu? Então tenham esse discernimento, saibam disso, tá? Que a tabela, se for utilizada para colocar dados, que é o que a gente vai fazer, isso daí está certo, não está errado, tá? Se a tabela for utilizada para fazer a aparência do site, isso está errado, certo? É sempre bom
vocês saberem isso, eu falo para vocês. HTML ele não surgiu ontem. É uma tecnologia aí com quase 30 anos já. Ela tem uns 25 anos, vamos pôr assim, 2020. E ela evoluiu muito nesse período. A forma como a gente faz sites hoje é diferente da forma como a gente fazia sites 15 anos atrás, tá? 5 anos atrás, depender de quais tecnologias você está olhando. Então é sempre importante a gente saber a maneira correta de utilizar as tags e por que a gente utiliza cada uma. Tendo explicado isso, tá? Vou falar um pouquinho da teoria de como a gente vai utilizar essas tags. Para isso, eu tenho aqui o site W3 School, que eu comentei para vocês, com vocês, tá? O site W3 School, ele tem uma boa referência explicando de como fazer tabelas. E aí, existem várias tags utilizadas na criação de uma tabela. Não é uma tag só, certo? A tabela, ela tem uma tag principal, que é a tag table, e dentro dela a gente vai colocar as outras tags, igual a gente fez com as tags de lista, lembra? O L, o L, certo? DL. Aqui a gente vai ter tags básicas que a gente chama de TR. TR é table, enquanto table é a tabela, TR é table row, linha da tabela, onde a gente vai definir as linhas da tabela. E dentro da TR a gente vai colocar outros elementos. Sejam eles mais comumente TD, TD é Table Data, tá? Dado da tabela, que seria a mesma coisa que a célula, certo? Percebam que aqui a gente não está lidando com coluna. E temos também uma tag especial que é TH, Table Head, é o título da tabela, o cabeçalho da tabela, certo? Essa é uma das formas da gente fazer. Mas existem maneiras mais complexas também. A gente tem outras tags que podem se associar a essas tags básicas. A gente vai ter, por exemplo, a tag caption. Tá? O que é a tag caption? É um título para a tabela. Eu coloco um título para minha tabela, certo? Além disso, a gente tem tags para lidar com a questão de colunas, tá? Da tabela. A gente tem co-span, a gente tem row span tags, não, minto, desculpa, atributo, tá? Eu tô misturando aqui, certo? Além desses atributos, a gente vai ter tags, essas sim tags, tá? Muito mais complexas, que é a co-group, para fazer grupos de colunas, onde vai ter a tag co. A gente vai ter a tag thead, que é para fazer uma seção de cabeçalho da tabela, onde a gente vai ter o tbody com o corpo da tabela e o tfoot com o rodapé da tabela, tá? Essa parte aqui de co-group, thead, tbody, tablefoot, a gente talvez veja depois. Nessa aula em específico, eu vou trabalhar com uma tabela básica, tá? Um pouco mais que basiquinha, porque ela vai ter o cabeçalho e um caption, mas vai dar para vocês entenderem tranquilo, tá? Então, tendo falado um pouco dessa parte teórica, um pouco dessa parte de dados, vou finalizar essa aula aqui e vou iniciar a próxima aula, a gente já construindo as nossas tabelas, beleza?